Pesquisador especialista em prevenção de desastres naturais defende a aplicação de mapeamento de riscos em parques de Ribeirão Preto. Algumas áreas públicas da cidade apresentam risco aos frequentadores e a administração deve se antecipar ao desastre. O professor Fábio é docente da Universidade Estadual de São Paulo, reconhecido pelos estudos e experiências aplicadas em grandes parques turísticos do país, como os cânions de Capitólio. Ele trabalha com prevenção de desastres e defende a necessidade de um mapeamento de risco nas áreas públicas de Ribeirão Preto. Para ele, esse trabalho permite que os espaços não precisem sofrer interdições, como o caso do Parque Roberto de Melo Genaro, que vai completar 10 anos fechado por desabamento de rochas. Como são áreas que foram ocupadas e muito bem ocupadas, na verdade, com parques em áreas de antigas minerações, que é um uso novo, um uso nobre que é feito para essas áreas de forma muito bem feita, Ribeirão Preto fez um trabalho muito interessante em relação a isso. Só que você tem que estabelecer a gestão desses paredões, desses taludes que são muito inclinados, que podem ter blocos que, ao longo do tempo, devido à chuva, né, que a gente chama de intemperismo, a chuva vai correndo ali, escoando a água entre as trincas, né, entre as fraturas da rocha, e pode ocasionar tombamentos ou movimentos desses blocos. Então, você tem que fazer uma avaliação através de um plano de monitoramento dessas áreas, e esse plano de monitoramento vai verificar se existe a necessidade de fazer a contenção em determinados pontos ou até de remoção de alguns blocos. O Parque Curupira, na zona leste da cidade, é um dos que mais sofre com as ações do tempo. Todo o espaço chegou a ficar semanas sem público após quedas de árvores de grande porte. Só essa área que dá acesso às cachoeiras já foi interditada diversas vezes por conta de deslizamentos de rochas, um risco que afasta os frequentadores do local. Acho que é muito necessário, né, ter uma atenção maior, né, no parque aqui, porque muita gente frequenta, é o único parque nessa zona. Então, assim, dias de chuva a gente às vezes não tem coragem de vir para cá, porque a gente nunca vê muita gente aqui, né, fazendo esse monitoramento. Isso daí é perigoso, né? É um risco para todos, né? Ainda crianças, né? Que muitas vêm aqui também. Para todos. Teria que ter uma manutenção maior, sim. É um cuidado geral com o parque, né? É fundamental que essas áreas sejam rapidamente vistoriadas por geólogos ou engenheiros geotécnicos, né? Que são especializações aí, para avaliar a situação não somente da área do parque e propor soluções, né, de curto, médio e longo prazo para determinados pontos, mas também avaliar se essas áreas não estão ocasionando risco para edificações vizinhas. Outro local que traz preocupação até para a vizinhança é o Bosque Municipal. Há 2 anos, árvores de grande porte caíram no local e atingiram casas da região. O muro do entorno também já desabou em diversos trechos. Quando chove, ninguém arrisca visitar o espaço. Na hora que dá um vento forte mesmo, a gente sabe que é perigoso cair, porque como faz muito tempo, né, que está aqui o bosque e tudo mais, tem algumas árvores que são ocas por dentro, os cupim já comeu e tudo mais. Então a gente fica meio arisca de vir, né? Tá chovendo bastante. Eu pensei comigo, só não falei, né? Eu pensei, se uma árvore dessa tiver com a raiz podre, alguma coisa assim, né, não tiver manutenção e cair de repente, né? O gestor do bosque garante que as equipes já têm trabalhado para minimizar os impactos dos fenômenos naturais no espaço. As árvores maiores, mais antigas e em local de maior fluxo de pessoas são monitoradas constantemente. A prevenção é feita principalmente com a ajuda da Secretaria de Infraestrutura, que faz para nós a poda para manter as árvores dentro de um centro de gravidade, porque elas crescem buscando luz e às vezes essa inclinação pode começar a suscitar uma atenção maior, uma vigilância maior. O engenheiro florestal está sempre andando aqui pelo bosque na sua rotina, buscando algumas coisas que podem ser flagrantes aos seus olhos para pedir o manejo quando necessário. Por conta da quantidade de espécies, existe ainda uma preocupação com os visitantes durante os períodos chuvosos. Se chove mais do que 140 milímetros num prazo de 3 dias, a gente pede para fazer a suspensão da visitação, por conta que o solo fica um pouco mais úmido e existe uma possibilidade maior de desprendimento das árvores. O geólogo defende que as administrações busquem mais parcerias com universidades e empresas privadas, para que o trabalho seja intensificado. Recurso, por exemplo, você pode atrelar determinadas ações em parques, em áreas públicas,
através de loteamentos novos, né? Os loteamentos novos ou condomínios novos, às vezes tem necessidade de fazer uma compensação ambiental. Alternativas há, né? O que eu sempre, a questão não é, o problema não é dinheiro, o problema é gestão, né? A gente precisa efetivamente pessoas que queiram resolver aquele problema, né? E o recurso financeiro vem, né? E também tem as parcerias que podem ser feitas, né, em apoio aí com as outras entidades públicas. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria do Meio Ambiente disse que os locais mais críticos já foram mapeados nos parques e alguns deles já sofreram interferências. A Defesa Civil também informou que monitora os locais e, quando é identificado qualquer tipo de risco, as medidas preventivas são aplicadas com acionamento dos setores competentes para providências. Tiago Marrara está conosco, ele que é professor de Direito Administrativo da USP. Marrara, bem-vindo aqui. A gente viu aí na reportagem o especialista demonstrando que esses desastres são evitáveis. É uma forma até mais barata. Como é que a gente alcança, então, esse objetivo de fazer com que os gestores públicos cumpram seus deveres? Boa tarde, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, André. Muito obrigado pela pergunta. Na verdade, André, desde 2012, nós temos no Brasil uma lei da Política Nacional de Defesa Civil e que dá aos municípios esse dever de tomar ações de prevenção e mitigação de desastres. Então, já existe um dever jurídico previsto numa lei nacional e agora nós precisamos exigir que os gestores cumpram esse dever que está previsto na legislação. E existem aí, né, Marrara, parcerias públicas, convênios com universidades, ou seja, dinheiro não é desculpa. Não, a administração pública tem recursos para fazer um trabalho preventivo. Nós estamos falando aqui de uma cidade média que tem um orçamento muito significativo e existem universidades que podem fazer convênios com a prefeitura. Existem também empresas de mercado que atuam nesses nichos e também desenvolvem esses trabalhos de prevenção. E os próprios gestores públicos têm alguns especialistas que podem desenvolver essas tarefas para o município. No caso concreto de Ribeirão, nós temos aí um parque inutilizado há 10 anos. O geólogo diz que isso não seria necessário. Faltou aí, talvez, a figura do vereador, a figura daquele parlamentar que fiscaliza e cobra? Sim, faltou, André, com certeza, porque 10 anos de paralisação é um tempo muito grande, é um tempo suficientemente longo para que todas essas medidas tenham sido tomadas. Então, o que se percebe nesse caso específico é que não há uma ação e também não há uma fiscalização, seja por parte da Câmara de Vereadores, seja por parte de outras entidades, como o Ministério Público, que tem que solicitar as atividades, as ações, os cronogramas de obras, tudo que está sendo feito por parte da gestão. E nós estamos vivendo ainda a maior média de chuva nos últimos anos. Consequências, claro, vão surgir aí nesses parques, por isso a sociedade tem que mobilizar os gestores. Exatamente, os gestores têm que ser mobilizados e eles têm esse dever, André, isso é muito importante dizer, isso já está colocado numa lei aprovada pelo Congresso Nacional. Os gestores têm o dever de identificar e mapear todos os riscos, de anunciar esses riscos para a população e até aqui um testemunho pessoal. Eu sou um frequentador de parques, eu tenho visto algumas áreas isoladas em parques, mas sem nenhuma informação do porquê aquela área está isolada, de quais são as medidas que estão sendo tomadas e isso efetivamente é uma pena porque nós temos belos parques que precisam de uma boa gestão. Sem dúvida alguma. Tiago Marrara de Matos, professor de Direito Administrativo da USP. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Jornal da Clube. Até a próxima. Obrigado, André.